E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hum? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema que, vamos combinar, é a cara do nosso mundo hoje em dia, né? É verdade. O medo. Mas calma, não é qualquer medo, não. A gente vai se aprofundar no medo líquido, do Zygmunt Bauman. Esse é Deus. Ele é denso, a gente vai precisar de você para nos ajudar a decifrar esse labirinto de ansiedades. Então, para isso, chamei a experta em sociologia, que dispensa apresentações. Preparada para desvendar os mistérios do medo. Preparadíssima. E você que mandou esse tema pra gente, arrasou na escolha. A gente está aqui com o livro Medo Líquido aqui na mão. Uhum. E logo de cara, o Bauman já cita uma frase do Lucien Febvre, que é de arrepiar. É mesmo? Olha só. Peur toujours, peur partout. Nossa. Medo sempre, em toda parte. Febvre estava falando da Europa, lá no século XVI. Certo? Mas essa frase não descreve a realidade de hoje também. Nossa, é verdade. É impressionante como essa sensação de medo constante atravessa os séculos, né? Tipo, as causas mudam, os perigos se transformam. Mas o medo, esse cara insistente, continua aí grudado na gente. E o que me fascina é que se no século XVI o medo estava muito ligado ao desconhecido, à escuridão, Sim. hoje, com tanta informação disponível, a incerteza continua alimentando os nossos pavores, né? É verdade. E a gente tinha a promessa da modernidade, né? Uhum. De que a ciência iria nos livrar do medo e ia criar um mundo seguro, previsível. É. O Bauman, ele até cita o Victor Hugo falando de um futuro sem surpresas, sem calamidades, Hum. graças à ciência. Mas cá entre nós, né? A realidade deu um belo de um tapa na nossa cara. Total. A modernidade, ao invés de acabar com o medo, acabou dando uma repaginada nele, né? As novas tecnologias, a globalização, a velocidade da informação, tudo isso criou novas formas de medo, mais difusas, menos palpáveis, mas não menos assustadoras. É como se o chão estivesse sempre tremendo sob os nossos pés. Exatamente. E o que me deixa mais encucado é que, pelo que o Bauman escreve, o Estado, que deveria ser o nosso super-herói contra as ameaças, parece meio perdido nesse mar de medos líquidos, sabe? Ixi. Ele fala dessa mudança de foco do Estado da proteção contra o medo para a segurança pessoal. Como se a luta contra os medos virasse cada um por si. Meio desanimador isso, André. Sim, parece que o Estado está com dificuldade de lidar com esses novos tipos de medo, né? Como o terrorismo global, a instabilidade econômica. E essa incapacidade de oferecer proteção só aumenta a sensação de insegurança que a gente sente, né? É como se a gente estivesse num barco à deriva, sem saber para onde remar. E para piorar, a gente liga a TV e é bombardeado por notícias ruins o tempo todo. É verdade. O Bowman até menciona uma crônica do Craig Brown que fala da proliferação de advertências globais. Vírus mortais, icebergs assassinos, tudo pronto para acabar com a gente, né? Exato. Fica até difícil de filtrar o que é real e o que é só sensacionalismo. Com certeza. É tanta notícia ruim, tanta tragédia anunciada, que a gente acaba ficando meio anestesiado, sabe? Incapaz de diferenciar o real do imaginário. E essa superexposição ao medo acaba nos paralisando, né? Impedindo a gente de agir, de lutar por um futuro melhor. Mas sabe o que eu acho mais bizarro? O quê? O medo virou produto, mercadoria. Tipo, o Bauman fala dessa economia do medo, onde as empresas usam as nossas inseguranças para vender produtos e serviços. Verdade. Ele chega a dar o exemplo de um creme anti-rugas, que promete te livrar para sempre do envelhecimento. Meio surreal. Totalmente. É a indústria do medo a todo vapor, né? Seja vendendo segurança ou soluções mágicas para os nossos problemas, o medo virou uma ferramenta e tanto de marketing. E a gente cai nessa, né? Literalmente essa ilusão de controle, essa promessa de que a gente pode escapar dos nossos medos consumindo. Mas será que essa é a solução? Boa pergunta. E essa busca desenfreada por segurança, por soluções rápidas, Nos leva a outro ponto que o Bauman levanta: a relação entre consumo, crédito e medo. Ele compara as cadernetas de poupança, que representam a certeza do futuro, com os cartões de crédito, que simbolizam a incerteza e a busca por satisfação imediata. Interessante essa comparação, né? O cartão de crédito acaba sendo a materialização da nossa ansiedade, do nosso desejo de ter tudo agora, antes que seja tarde demais. E essa lógica do consumo desenfreado, né, só aumenta a instabilidade e insegurança em relação ao futuro. A gente se enrola em dívidas buscando afogar os medos em compras. Mas, no fundo, só alimenta um ciclo vicioso de consumo e medo. E por falar em futuro incerto, o Bauman usa uma metáfora do Jacques Attali que é de gelar o sangue.
O titânio, Essa é forte. ele representa essa sociedade triunfalista, cega para os perigos que a cercam, navegando direto para um iceberg. Que me diz dessa metáfora? Essa metáfora do titânio é assustadoramente atual, né? A gente segue buscando o progresso, o consumo desenfreado. Sem parar para pensar nas consequências, nos riscos que estamos correndo, né? É. As crises financeira, ecológica, social, todas elas são icebergs à nossa espreita, mas a gente prefere ignorá-las, né? Embalados pela música da mídia, pelas promessas vazias do consumo. É de arrepiar, né? É. E o mais louco é que essa cegueira coletiva se manifesta de várias formas, né? Sim. O Bauman analisa, por exemplo, o fenômeno dos reality shows, como o Big Brother. É como se a gente estivesse ensaiando para a morte, né? Fascinados pela humilhação, pela eliminação dos outros. O que você acha disso? É uma análise bem interessante, né? Nos participantes do Big Brother, a gente vê essa busca desesperada por aprovação, essa tentativa de se destacar para não ser eliminado. Sim. Como se a popularidade fosse um escudo contra a morte social, sabe? Sim. E o Bauman vai além, né? Ele compara o Big Brother com outro reality, o The Weakest Link, que é ainda mais cruel, né? Yay. Ali a gente vê a eliminação na sua forma mais pura, mais simples, né? É um jogo onde todos, menos um, são declarados o elo mais fraco e descartados sem dó nem piedade. Nossa, é verdade. E essa lógica do cada um por si, da competição feroz, acaba se estendendo para a vida real. A gente vê isso no mercado de trabalho, nas relações interpessoais. É como se a gente estivesse sendo condicionado a aceitar o descarte como algo natural, inevitável. Exatamente. É a lógica do descarte da competição feroz que permeia a nossa sociedade, né? E o mais assustador é que essa banalização da morte, essa dessensibilização em relação ao sofrimento alheio, só aumenta a nossa apatia, a nossa indiferença diante da violência e da injustiça. É verdade. E por falar em injustiça, o Bauman também aborda a globalização negativa, que aprofunda as desigualdades e intensifica a sensação de insegurança. Com certeza. Ele cita até a Arundhati Roy, né, falando da elite global, vivendo num mundo à parte, enquanto os pobres ficam presos num ciclo de crime e caos. Explica melhor essa ideia da globalização negativa, por favor. A globalização negativa é a face obscura da globalização. Aquela promessa de um mundo interconectado acabou se transformando num pesadelo para muitos, né? A gente vê o aumento da pobreza, a exploração desenfreada dos recursos naturais, a violência urbana. A sensação é de que a gente está perdendo o controle sobre o nosso próprio destino. E aí, para completar esse cenário catastrófico, a gente tem o terrorismo global, né, que, como o Bauman aponta, se alimenta do medo, da insegurança, explorando a fragilidade do mundo globalizado para espalhar o pânico e a desconfiança. É verdade. Um ciclo vicioso, né? Totalmente. O terrorismo é a ponta do iceberg, né? O sintoma mais visível dessa sociedade dominada pelo medo. E o pior é que muitas vezes a resposta ao terrorismo só intensifica o problema. A gente se vê diante de um beco sem saída, presos num ciclo vicioso de violência e medo sem saber como escapar. E aí? O que te assusta mais nesse mundo líquido? Olha, são tantos medos, né? Mas acho que o que mais me assusta é a sensação de impotência, de que as coisas estão fora do nosso controle, sabe? Olha, para mim o que mais me assusta é a perda da nossa humanidade. A banalização da violência e do sofrimento. Pesado. É pesado. Mas calma, a gente não precisa se entregar ao desespero. O Bauman também fala de alternativas, de como a gente pode combater o medo e construir um futuro melhor, né? A gente vai explorar tudo isso no próximo bloco. Que bom. Porque já deu para perceber que o medo líquido, ele permeia todos os aspectos da nossa sociedade. Né? Mas a gente ainda tem muito para desvendar. Fica a reflexão. Como o medo afeta a sua vida, suas escolhas, seu dia a dia. Conta pra gente. E a gente volta já para mergulhar ainda mais fundo nesse oceano de medos. Até daqui a pouco. Até. Voltando ao nosso mergulho no medo líquido, acho que a gente precisa entender como esse medo todo impacta a nossa relação com a morte, né? O livro tem um capítulo inteiro dedicado a esse tema, né? O pavor da morte. Sim. E logo de cara, o Bauman já nos joga no meio do Big Brother, né? Usando o reality show como um palco para analisar como a gente lida com a eliminação, com a incerteza, com a ideia de que a qualquer momento a gente pode ser descartado. É verdade. Essa comparação com o Big Brother é perfeita para ilustrar como o medo da morte se manifesta na sociedade líquida. Né? A gente vê nos participantes, né, essa busca
desesperada por aprovação, essa tentativa de se destacar para não ser eliminado. Sim. Como se a popularidade fosse um escudo contra a morte social. Exatamente. É como se eles estivessem lutando pela sobrevivência dentro da casa, né? Mas, ao mesmo tempo, essa luta reflete um medo mais profundo, né? O medo da insignificância, do esquecimento. E o Bauman ainda compara o Big Brother com outro reality, né? O do Weakest Link. Que é ainda mais brutal, né? Sim. Ali a gente vê a eliminação na sua forma mais pura, sem rodeios. É um jogo onde todos, menos um, são declarados o elo mais fraco e descartados sem dó nem piedade. Nossa! Do Weakest Link a gente vê a lógica do cada um por si, levado ao extremo, né? É como se o programa expusesse a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, diante da exclusão, da rejeição. E o mais assustador é que essa lógica do descarte, da competição feroz, se estende para a vida real, né? É verdade. A gente vê isso no mercado de trabalho, nas relações sociais, em todos os lugares. Com certeza. E o Bauman argumenta que esses reality shows são como ensaios públicos da morte, né? Uma forma de nos acostumar com a ideia da eliminação, da finitude. Mas será que esses programas realmente nos preparam para lidar com a morte? Ou será que eles só aumentam o nosso medo, a nossa ansiedade em relação ao futuro? Parece que a gente está cada vez mais distante da morte, né? A medicina avança, as pessoas vivem mais. A gente tenta de todas as formas negar a finitude. É verdade. E essa tentativa de negar a morte, né? De afastá-la da nossa vida cotidiana, acaba criando uma série de problemas, né? A gente fica obcecado pela juventude, pela beleza, pelo sucesso. Como se essas coisas pudessem nos blindar da morte, né? Mas a morte continua lá, espreitando. E essa negação só aumenta nosso medo, a nossa angústia. Então, como a gente encontra o equilíbrio? Como lidar com o medo da morte sem cair na negação ou no desespero? Boa pergunta. O que o Bauman sugere? O Bauman nos convida a encarar a morte de frente, né? A reconhecê-la como parte da vida, a integrá-la na nossa experiência humana. Ele argumenta que, ao invés de tentar negar a morte, a gente precisa aprender a viver com ela, né? A aceitá-la como uma parte natural do ciclo da vida. Isso não significa se entregar ao desespero, muito pelo contrário. Significa viver com mais intensidade. Aproveitar cada momento, valorizar as coisas que realmente importam. Faz sentido? É como aquele ditado, né? Viva cada dia como se fosse o último. Mas falando em viver com intensidade, como a gente faz isso num mundo tão cheio de medos e incertezas? O Bauman fala sobre isso. Sim. Ele fala da importância de buscar o sentido da vida, né? De encontrar algo que nos motive, que nos dê força para enfrentar os desafios, que nos faça sentir vivos de verdade. Ele fala da importância do amor, da amizade, da solidariedade, da busca por um mundo mais justo, mais humano. Esses são valores que realmente nos conectam com o que é essencial na vida, né? Mas como a gente coloca esses valores em prática num mundo tão individualista, tão competitivo, tão dominado pelo medo? Pois é. O Bauman, ele nos dá alguma pista. Ele fala da importância da ação coletiva, né? Da organização social, da luta por um mundo melhor. Ele acredita que a gente não pode enfrentar o medo sozinho, que a gente precisa se unir, se fortalecer, se apoiar mutuamente. Ele fala da importância de construir comunidades, de fortalecer os laços sociais, de criar redes de apoio e solidariedade. Mas será que a gente consegue construir comunidades nesse mundo líquido? Onde tudo é tão fluido, tão instável, tão incerto? As relações se formam e se desfazem com tanta rapidez. As pessoas se mudam o tempo todo. É verdade. A tecnologia nos conecta e nos desconecta ao mesmo tempo. É um desafio tanto. Né? É um desafio sim, mas não é impossível. Certo. O Bauman nos convida a usar a criatividade, a inteligência, a tecnologia a nosso favor, né? Ele fala da importância de criar espaços de encontro, de diálogo, de troca de experiências, né? Ele fala da importância de usar as redes sociais para conectar pessoas, para mobilizar movimentos sociais, para construir uma nova forma de estar no mundo. Mais humana, mais justa, mais solidária. É inspirador pensar que a gente pode usar a tecnologia para combater o medo, para construir um futuro melhor, né? Mas e o Estado? Qual o papel dele nessa história toda? O Bauman fala sobre isso. Ele fala assim, ele critica o Estado da proteção pessoal, né? Que usa o medo como instrumento de controle social, que investe em segurança em detrimento dos direitos sociais, que criminaliza a pobreza e a diferença.
Ele defende um Estado que promova a justiça social, a igualdade de oportunidades, a participação cidadã. Então a gente precisa de um Estado que nos proteja, mas que também nos liberte do medo, né? É isso aí. Um Estado que invista em educação, em saúde, em cultura, que promova o diálogo, a tolerância, a solidariedade. Exatamente. Um Estado que nos ajude a construir uma sociedade mais justa, mais humana, onde o medo não seja o motor das nossas ações. E para isso, a gente precisa se engajar politicamente, participar dos debates, lutar pelos nossos direitos, construir um futuro onde o medo não seja o nosso guia. E como a gente coloca em prática essa ideia de usar a razão e o conhecimento como armas contra o medo? O Bauman lhe dá algum exemplo concreto? Ele fala da importância da gente questionar tudo, sabe? De não aceitar as coisas passivamente, de buscar diferentes perspectivas, de ir além daquela manchete bombástica ou do post que te deixa apavorado. Sim. É preciso pesquisar, analisar, formar a sua própria opinião. Buscar informação de forma crítica e consciente, né? Não se deixar levar pela onda do medo e do pânico, que muitas vezes é amplificado pela mídia e pelas redes sociais. Exato. Mas pensando bem, essa busca por informação crítica não é um privilégio de poucos. Nem todo mundo tem acesso à educação de qualidade, a ferramentas de pesquisa, a tempo livre para se dedicar a essa busca por conhecimento. Você tem razão, essa é uma questão complexa. E o Bauman também reconhece isso, né? Ele fala da importância de democratizar o acesso à educação, à cultura, à informação de qualidade. E ele também fala da importância da ação coletiva, da organização social, da luta por um mundo mais justo, onde todos tenham as mesmas oportunidades de se informar, de se educar, de participar dos debates públicos. Faz sentido. A gente precisa criar um ambiente onde o conhecimento seja acessível a todos, né? Para que as pessoas possam se libertar das amarras do medo, da manipulação, da desinformação. Mas pensando na esfera individual, o que a gente pode fazer no dia a dia para lidar com esse medo líquido que nos cerca? Olha, o Bauman não dá uma receita de bolo, né? Mas ele nos incentiva a cultivar a coragem, a compaixão, a solidariedade. Ele acredita que o antídoto para o medo é o amor, o cuidado com o outro, a construção de relações genuínas e significativas. É como se a gente precisasse resgatar a nossa humanidade, né? Se conectar com o que realmente importa, com os valores que nos unem, que nos fortalecem, que nos dão esperança. Exatamente. E essa conexão pode acontecer de diversas formas, né? Sim. Seja através do contato com a natureza, da prática da arte, do engajamento em causas sociais, do cultivo de relações afetivas verdadeiras, da busca por um propósito de vida que nos inspire e nos motive. É como se a gente precisasse encontrar um ponto de equilíbrio entre o medo e a esperança, né? Reconhecer a existência dos perigos, das incertezas, mas sem se deixar paralisar por eles. Buscar a segurança, mas sem se isolar do mundo, sem construir muros que nos separem do outro, da vida. E é com essa busca por equilíbrio que a gente encerra o nosso mergulho no medo líquido do Zygmunt Bauman. É isso? Esperamos que essa conversa tenha te provocado, te inspirado a questionar, a buscar respostas, né? A construir o seu próprio caminho nesse mundo complexo e desafiador. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. A gente pode se conectar, trocar ideias, compartilhar experiências, construir juntos um futuro mais humano, mais justo, mais solidário. É isso aí. Onde o medo não seja o nosso guia. Exatamente. Fica o convite para continuar essa conversa nas nossas redes sociais. E a gente se encontra no próximo Deep Dive. Isso aí. Amina Gui. Kombucha.